Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula sobre carboidratos. Está no capítulo 4 do livro. Depois vocês façam a leitura do livro de vocês para complemento. Então, nós estamos estudando a bioquímica celular, a composição química da célula. Como vocês estão observando, a célula ela tem substâncias inorgânicas que vimos na aula passada, água e sais minerais, e várias substâncias orgânicas, como glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Os glicídios, conhecidos como carboidratos, é o tema da nossa aula de hoje. Aqui nós temos um gráfico mostrando a composição química da célula. Como vocês observam aqui em azul, a maior parte das substâncias que a célula possui é água, aproximadamente 70%. Em segundo lugar, proteínas. Depois, ácidos nucleicos e em 3%, esses valores aproximados, carboidratos. Os carboidratos, eles são ricos em carbonos e hidrogênio, como o nome já diz. Quais são os alimentos que nós temos e que consumimos que são ricos em carboidratos? Vocês vão observar que a maioria são de origem das plantas. Nós temos o arroz, o trigo, a aveia, a batata, aipim, cenoura, beterraba, feijão, soja, ervilha, banana, manga, maçã e o açúcar comum, que tem o nome de sacarose, retirado da cana-de-açúcar. Então, alimentos ricos em carboidratos. Aqui uma imagem com alimentos ricos em carboidratos. Vejam que faz parte do nosso dia a dia, o pão, as frutas, o leite tem carboidrato. Qual é a função dos carboidratos para o nosso organismo, para a célula? São duas funções, energética e estrutural, como vocês estão vendo ali destacado em azul. Função energética é que carboidrato fornece energia, é o principal combustível da respiração celular. E a energia, como muitos de vocês já sabem, ela é medida em calorias. O que é caloria? É a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius de 1 grama. A formação de algumas estruturas, a função estrutural dos seres vivos, também é função do carboidrato, que compõe o revestimento de alguns animais. Nós vamos ver isso mais lá no final da apresentação de slide. Aqui, gente, é um rótulo de um alimento. Qualquer alimento que vocês comprar vai ter essa informação nutricional, que são letrinhas pequenininhas, vejam que está em aumento. Então, é bom vocês se habituarem a observar a validade do produto que estão comprando e o que é que ele está fornecendo. Então, o valor energético, quantas calorias? 92 calorias, 92 quilocal, que também pode ser medido em quilojoule, como vocês veem em física. Qual é a quantidade de carboidratos aqui? 10,4 gramas. Então, tudo que a nossa célula possui, praticamente o alimento vai possuir. O que a gente tem que equilibrar é não comer demais alguns ou outros, né? Vejam que essa porção é em 100 gramas. Às vezes o pacote tem 1 quilo, 500 gramas, tem que observar sempre essa proporção. Então, aqui é 5 pedaços desse alimento aqui. Tipos de carboidratos. Os carboidratos, eles são classificados conforme o tamanho da sua molécula. Monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Os nomes são grandes, né? O monossacarídeo são moléculas menores. Nós temos a glicose, frutose e galactose. A glicose, ela é fabricada pelas plantas através da fotossíntese. É o carboidrato mais utilizado pelos seres vivos. O diabético, né, ele não consegue, né, metabolizar a glicose por falta da insulina. A frutose é encontrada em frutas e no mel e a galactose é o carboidrato do leite. Os disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. Nós temos a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é a mais doce, é o açúcar comum. É a união de glicose mais frutose, encontrado na cana-de-açúcar e na beterraba.
A lactose é encontrada no leite, é a união da glicose mais a galactose. Muitas pessoas têm intolerância à lactose, que é o carboidrato do leite. E a maltose é produzida durante a germinação das sementes, que é glicose mais glicose. Aqui nós temos imagem que eu retirei do site do professor Emanuel. Nós temos a cana-de-açúcar, que se extrai a sacarose, né? Se faz o açúcar comum, aqui um pouco de merchan. Também dá de extrair da beterraba. Então, aqui nós temos a união da glicose com a frutose. Então, essa é a sacarose, a fórmula química, né? Como é vendida comercialmente. É o açúcar refinado. Nós temos a lactose, que é a união da glicose mais a galactose, que é o açúcar do leite, né? E vamos para os polissacarídeos. Os poli é a união de muitos monossacarídeos. Nós temos como exemplo o amido, a quitina, o glicogênio e a celulose. O amido é usado pelas plantas como reserva energética. O amido é a reserva energética das plantas. Então, a maisena, fazendo mais merchan, que é a marca, né, é o amido de milho, que é extraído do milho, das sementes, e compõe a farinha ali, que é o amido de milho. Então, o aipim é rico ou a mandioca, né, é rico em amido, a batata, o feijão, o milho, o trigo. Então, todos os derivados do trigo, pão, macarrão, a massa de pizza, a massa da lasanha, o bolo, o biscoito, a bolacha, tudo que vai trigo é rico em amido. Então, observem que ele vem das plantas. Depois nós temos a celulose. Aqui está a função estrutural. A celulose é um carboidrato encontrado na parede celular dos vegetais. Então, as plantas têm células. Aqui é uma célula vegetal e aqui na parede é onde fica a celulose. A celulose é muito utilizado para fazer papel. Então, se planta quantidades de árvores para extração de celulose e fabricação de papel. Por isso, uma função estrutural, ela dá um reforço, né, para a célula. Temos o glicogênio. O glicogênio é a reserva energética dos animais. O amido é a reserva energética das plantas e o glicogênio dos animais é encontrado nas nossas fibras musculares e no fígado. Também temos a quitina, que é encontrado na carapaça de artrópodes, dos animais do filo dos artrópodes, como insetos, crustáceos, aracnídeos. Então, a carapaça, não sei se vocês já tiveram a sensação, né, a oportunidade de esmagar uma barata ou uma carocha, faz aquele crush, né? Aquela carapaça deles tem cálcio, mas também tem a quitina, que vai dar uma função estrutural. Sobre os carboidratos, também é importante a gente lembrar das fibras. As fibras encontradas nos vegetais, que é formada de celulose. Nós, seres humanos, quando comemos fibras, não somos capazes de digerir. Mas por que é importante a gente comer fibra? Porque elas absorvem água, amolecem as nossas fezes, aumentando o seu tamanho, o seu volume. Isso vai estimular as contrações musculares do nosso intestino, vai fazer com que o nosso intestino trabalhe. Isso evita a prisão de ventre e problemas intestinais. Alguns estudos até dizem que previne o câncer de colo intestinal. Os alimentos ricos em fibras, temos aí nas imagens, né, são as frutas, as verduras e os integrais, cheio de fibras. Então, alface, brócolis, maçã, manga. A manga é muito fibrosa, a pera, o mamão, a laranja com bagaço, a abóbora e cenoura. Então, é importante a gente ingerir fibras diariamente para o bom funcionamento do intestino. E cuidado com o excesso de calorias. Se a gente come mais calorias do que consome, nós vamos aumentar o nosso peso e pode chegar até mesmo à obesidade. Então, é bom a gente comparar. 100 gramas de maçã, 63 calorias, além das vitaminas e dos sais minerais que ela possui. Enquanto que 100 gramas de bolo de chocolate, nós temos 444 calorias. Então, o carboidrato é um alimento rico em calorias, com função energética e estrutural.
Então é isso, pessoal. Complemente seus estudos com a leitura do livro. Um bom trabalho, um bom estudo.